Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, iniciamos mais uma segunda-feira, mais uma semana de trabalho, de luta do dia a dia. Então vamos nos preparar bem para isto, ouvindo a palavra de Deus de hoje, o Santo Evangelho de hoje, que é do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 31 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus apresentou-lhes outra parábola ainda. O reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém pegou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras hortaliças e torna-se um arbusto, a tal ponto que os pássaros do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e escondeu em 3 porções de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Jesus falava tudo isso em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar de parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, ouvimos 2 parábolas de Nosso Senhor na liturgia desse dia, do grão de mostarda e do fermento na massa. É claro que Jesus aqui, dentro do contexto do capítulo 13, Jesus está ensinando sobre o reino dos céus para os seus discípulos e discípulas, para que eles pudessem compreender o que é este reino e como viver sendo membro deste reino. E Jesus conta essas 2 parábolas para fazer comparações com coisas usuais do dia a dia do povo, para que eles pudessem exatamente refletir sobre isso. E assim, compreendendo a dinâmica do reino, quando fizesse a sua adesão, que essa adesão fosse consciente e plena. A parábola do grão de mostarda, Jesus fala, um grãozinho minúsculo, pequenininho, ninguém dá nada por ele, mas principalmente naquela região, cresce, vira um arbusto, quase uma árvore, uma semente pequenininha, mas que é capaz de se transformar numa grande realidade. E aqui a gente percebe alguns elementos que Jesus está nos passando. Então, por exemplo, a sua pequenez. Jesus iniciou sua missão sozinho, depois foi chamando um, chamando outro, chamou 12 apóstolos. Os 12 apóstolos começaram a trabalhar com ele, e assim, com os pescadores, começando o trabalho da construção do reino de Deus. O que é o reino de Deus começando com Jesus, mais 12 homens, diante, por exemplo, da realidade que o povo vivia, do grande império romano. A riqueza, o esplendor, toda aquela estrutura. O reino de Deus é como um grão de mostarda, diante do reino dos homens. A sua pequenez diante do reino dos homens. Mas também é um reino que mostra continuidade, porque a semente lançada, cuidada, semeada na terra, ela brota, ela germina, ela cresce. E aquilo que ela se torna, aquele grande arbusto, Jesus está nos ensinando que o reino de Deus, ele vai se realizando na história humana em um importante processo de crescimento. E é assim que devemos compreender. Não vai ser no instalar de dedos, e nem vai ser no uso da força, mas como a semente que é plantada e aos poucos vai crescendo, brotando, dando até dar os frutos, assim vai ser o reino de Deus. É num processo que ele acontece e a gente tem que compreender que estamos inseridos neste processo, que quem conduz é a Santíssima Trindade e que nós fazemos parte. Então, é uma continuidade de forma de que esse reino vai realizar.
vai alcançar o seu sentido, vai chegar na sua meta, mas que ele precisa viver este processo. Então, quando Jesus fala da semente da mostarda para falar do reino de Deus, ele está falando isso, irmãos e irmãs, que nós devemos ter a certeza de que aquilo que ele, Jesus, está nos ensinando, nos revelando, nos mostrando, nós podemos confiar, podemos aderir com plena consciência, podemos entregar a nossa vida sem medo, porque, como Deus vai fazer a sua parte, e a palavra de Deus é viva e eficaz, então o reino vai acontecer. O que nós precisamos é controlar os nossos anseios, as nossas vontades, principalmente no mundo em que vivemos, em que tudo é corrido, tudo é para já, no estalo de dedos, acho que é tudo para agora. O reino de Deus não é assim. Jesus dá uma outra parábola para poder demonstrar isso, que é a questão do fermento na massa. A quantidade de farinha utilizada é muito maior do que a do fermento. Mas o fermento utilizado, ele é misturado de tal forma que mesmo a sua quantidade menor é capaz de fermentar toda aquela massa e fazer ela crescer, fazer ela se inflar, fazer ela produzir mais. Assim Jesus está falando que deve ser o reino de Deus diante dessa sociedade humana. Na época de Jesus era o Império Romano e no mundo que nós vivemos hoje, século XXI, na sociedade dos homens, nos estados, das nações que existem, nós somos chamados a ser como fermento na massa. É assim o reino de Deus. Numa quantidade pequena, mas diante da grandeza da sociedade humana, às vezes a gente se sente impotente, às vezes a gente se sente incapaz. Mas vai ser assim. O importante é que a gente seja o que a gente precisa ser. O fermento fez a parte dele. E o cristão deve fazer a sua parte na sociedade a qual está inserido. Só assim o reino de Deus vai acontecer, irmãos e irmãs. Então, que a gente busque ter plena consciência de que a obra é do Pai e que nós somos chamados para fazer parte desse grande reino e que por isto, diante dessa grandeza, diante dessa maravilha, que esse reino vai gerar os frutos como a semente da mostarda, vai gerar os frutos que tem que dar, como o fermento na massa, vai ajudar a produzir aquilo que precisa ser produzido, o reino de Deus vai ser gerado em nós. Que comecemos na vida de cada um de nós, cultivemos esse reino na família, fazendo com que as nossas famílias sejam sinais deste reino, para que possamos ser assim também na sociedade. Diante de tanta injustiça, maldade que a gente vê, que a gente tenha consciência, eu sou cristão, minha família é cristã, faz parte da comunidade cristã, a minha comunidade, a minha família é chamada a ser fermento nesse meio. E é fazendo essa diferença que a gente vai transformando a nossa realidade, a realidade que nos rodeia e que o reino vai se transformando. Se a gente pensar, por exemplo, na questão dessa pandemia, né? Que assola o mundo inteiro, mas se a gente parar para refletir bem, quantas pessoas estão ajudando, quantas pessoas estão se solidarizando, quantas pessoas estão tendo compaixão, como os profissionais da saúde estão dando sua vida pela vida dos infectados. Quantas pessoas estão movendo através de mutirão, de campanhas disso, campanhas daquilo, para socorrer os que estão ficando desempregados, os que já estavam desempregados. Olha o que é ser fermento na massa. Fazer o bem, lutar pela vida, ajudar tantas pessoas que possam estar precisando, como Jesus fez conosco. Que nós possamos assim nessa semana então, nos deixarmos ser tocados por essa palavra tão linda que nosso Deus nos revela hoje e que a gente possa amadurecer a nossa consciência, mas também a nossa pertença ao reino de Deus. E possamos trabalhar mais no reino, na dinâmica como tem que ser, conforme Jesus nos ensina. E peçamos essa graça rezando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nosso Deus abençoe você, sua família, sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos, Deus os abençoe.